Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso primeiro módulo, que vai tratar das eleições proporcionais. A gente tem trazido conteúdo aí sobre a realização de campanhas, metodologias, estratégias, para poder favorecer aqueles que estão participando desse pleito e buscam aí uma oportunidade para chegar até a Câmara de Vereadores nesse ano de 2016, ok? Então, nesse primeiro módulo, a gente vai tratar aqui do quociente eleitoral partidário, do cálculo de médias, que é muito importante, são imprescindíveis aí para a eleição e principalmente para a projeção de campanha. Digamos que se o candidato, o seu comitê, o seu grupo, souber discernir bem entre esses fatores aqui, ele tem condição de organizar muito melhor a campanha, sabendo da quantidade de votos que precisa, pelo menos de uma forma mais aproximada, mais assertiva possível, e com isso centrar os seus recursos, seja financeiro ou recursos humanos para a organização da campanha, de uma forma muito mais estratégica, muito mais inteligente, ok? Então a gente vai desmembrar aqui cada um, ver o que cada um é responsável, como que cada parte dessa metodologia aqui trabalha, para poder esclarecer tanto aí os candidatos, como também os eleitores que quiserem acompanhar as apurações, saberem com um pouco de propriedade como funciona esse tipo de cálculo, essa fórmula específica para as eleições proporcionais. Então, lembrando que a gente vai tratar agora o quociente eleitoral, que é a primeira fórmula aplicada aqui às eleições proporcionais. Ela define um número importante para calcular posteriormente a quantidade de parlamentares que vai poder se eleger pela sua sigla ou coligação, ok? Então vamos lá. Quociente eleitoral, ou QE, é definido pela soma dos votos de todos os partidos e coligações em uma eleição, diminuindo-se os votos brancos e nulos, onde o resultado será dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Então é o seguinte, pessoal, essa soma de votos é a apuração de todos os votos dos partidos e coligações específicos. A gente não considera aqui nessa soma o voto branco e nulo e divide o resultado pelo número de vagas que a Câmara tem disponível. Lembrando que esse número aqui ele pode ser regido também pela lei orgânica de determinado município, pode baixar decretos para aumentar ou diminuir a quantidade de vereadores. Tem casos aí que estão baixando muito a quantidade de vereadores, os próprios salários, e então essa regulamentação aí vai variar de município para município, tem uma relação altíssima com a população de cada um, variando aí de 9, que é o mínimo, até mais de 50 vereadores por logradouro, dependendo da sua população. Lembrando, população votante, ok? Então vamos lá, um exemplo, para ficar bem clara essa condição aí do quociente eleitoral, é o que trata aqui nesse modelo que o TRE de Santa Catarina, tá? Que traz aqui o partido A com 1.900 votos, o partido B com 1.350, o partido C com 550 e a coligação D, que pode ser 2 ou mais partidos, com 2.250 votos. Temos também aqui votos brancos 300 e votos nulos 250. Gente, lembrando que essa votação branco e nulo é simplesmente para deixar claro que não há necessidade de contabilizar esses votos. Nós só precisamos dos votos válidos. Então é a soma do partido A, B, C e a coligação D, que vai ser aqui a contabilização do voto válido que nós temos. Então é o seguinte, somando esses 4, nós atingimos 6.050 votos. Tá? Para calcular o quociente eleitoral, nós pegamos os 6.050 votos e nós vamos dividir, então, nesse projeto, pela quantidade de vereadores que podem ser preenchidos. Okay? São 9 cadeiras disponíveis, então 6.050 dividido por 9, nós temos 672,22. Esse percentual é o nosso quociente eleitoral.
ok? Então, o quociente eleitoral ele não pode ser um número fracionado, né? Há uma regra para isso. E para essa condição, quando o quociente tiver resultado com fração abaixo de 0,50, ela deve ser considerada fazendo seu arredondamento para baixo, ok? Então, por isso passou, em vez de 672,22, reconhece-se apenas o 672, ok? Se fosse 0,68, por exemplo, nós arredondaríamos para 673, certo? Então, temos aqui o nosso quociente eleitoral, né, do nosso modelo, do nosso exemplo, que é a soma dos votos que foram dados aí em partidos e coligações, menos os votos brancos e nulos, e divididos pela quantidade de cadeiras disponíveis em determinada Câmara. Lembrando que vale para a eleição proporcional, então, vereador, deputado estadual, deputado federal e deputados distritais. Ok? Em seguida, a gente tem aqui o quociente partidário. Tá? O quociente partidário define o número inicial de vagas que caberá a cada partido ou coligação que tenha alcançado o quociente eleitoral. Bom, então, obviamente, né, que para a gente definir quociente partidário, para definir vagas para determinado partido ou coligação, ele precisa inicialmente ter alcançado o número que sugere o quociente eleitoral. Então, o partido que não conseguir atingir, nesse nosso modelo, os 672 votos, ele não consegue colocar ninguém na Câmara de Vereadores. Então, as pessoas costumam se perguntar, tá, mas por que faz, então, a coligação? A coligação proporcional, na maioria dos casos, ela simplesmente sugere situações onde a votação na coligação, a votação nas legendas seja aumentada para que mais candidatos possam ser eleitos. Então, é uma estratégia de campanha, né, que analisa vários contextos, aí, vários conceitos também, para definir uma eleição abordada com uma estratégia de eleger um número maior de parlamentares. Claro que vai haver uma concorrência entre as siglas, né, que estão realizando essa aliança, mas mesmo assim, de acordo com as análises de cada comitê, eles entendem que essa união vai favorecer, de certa forma, a quantidade de candidatos que vão se eleger através do quociente partidário, né, que é a condição da coligação, que vai atingir um número maior de votos, poder eleger, então, mais candidatos do seu grupo, ok? Então, assim, ela é determinado para esse grupo o quociente partidário, dividindo-se o número de votos válidos sobre a mesma legenda ou coligação de legendas pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. É aquilo que a gente falou, não se usa a fração, né? Os números são arredondados, e calcula-se o quociente partidário dividindo o número de votos válidos da mesma sigla, quer dizer, do mesmo partido ou da mesma coligação, pelo quociente eleitoral que nós conseguimos anteriormente. Então, nesse caso aqui, é o número de votos do partido ou da coligação dividido pelos 672 que nós conseguimos anteriormente. Ok? Então, ficam eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação aqueles que obtiverem votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Isso é do Código Eleitoral, artigo 108, e define que não pode ser eleito o candidato que não atinja pelo menos 10% do quociente eleitoral, certo? Então, o candidato que não tiver aí 68 votos, nesse nosso caso aqui específico, ele não vai poder se eleger, certo? Mesmo que ele entre por média, ele não vai poder se eleger porque ele não tem um percentual aceitável, né, de acordo com a legislação eleitoral vigente. Tá? Então, para definir quociente partidário, a condição é a votação do partido ou coligação dividido pelo quociente eleitoral, e aí a gente tem o quociente partidário.
esse quociente partidário, pessoal, é o que define a quantidade de votos, né, cada candidato tem que ter para ser eleito, né? Então ele vai definir, através do quociente partidário, ele vai definir quantos candidatos, né, o partido ou a coligação vai conseguir eleger. Então ele tem um número total de votos, vai dividir pelo quociente eleitoral e vai dar um resultado. A gente vai ver um exemplo agora para poder destrinchar melhor essa informação. Então tem aqui, ó, a gente tem o partido A, B e D, certo? Então o quociente partidário do partido A, ele conseguiu aqui 1.900 votos e o quociente eleitoral é 672. Então 1.900 dividido por 672, nós temos 2,82. Tá? O quociente partidário do partido A é 2. O que significa? Significa que, num primeiro momento, 2 candidatos que estão concorrendo aqui por esse partido vão poder se eleger, certo? Então, 2 mais votados já estarão eleitos aí para fazer o seu mandato, né, de 4 anos, e já são eleitos pelo quociente partidário. No partido B, a gente tem 1.350 votos nesse partido, tá? Que vale aí para votos em candidatos específicos ou na legenda, divididos também por 672. Nós temos 2,00. Tem uns decimais ali, mas eles não vão ser considerados. Então, os 2 dígitos, eles são o direito, né, de 2 vagas, 2 cadeiras desse partido específico, de acordo com a votação dos seus candidatos. Então, os 2 primeiros mais votados desse partido, eles já têm também a sua vaga assegurada, ok? A coligação D, que tem 2 ou mais partidos, conseguiu 2.250 votos. Nós dividimos também pelos 672 e chegamos ao resultado de 3,34. Ok. Então, diferente dos anteriores, esse conseguiu 3 oportunidades para colocar aí os seus candidatos, né? Lembrando que a gente visualiza aqui os 3 candidatos mais votados da coligação. Então, se a coligação é composta por 3 partidos, vão ser os 3 candidatos mais bem votados desses 3 partidos. Tá? Se o partido A conseguiu, aliás, o candidato do partido A conseguiu 1.000 votos, o candidato do partido B conseguiu 1.200 votos, e 3 candidatos do partido C conseguiram 1.500 votos cada um, os partidos A e B não colocam ninguém na Câmara, certo? São só os mais votados. Então, a desvantagem que se tem nesse aspecto, né, olhando do ponto de vista estratégico, é quando um partido que é pequeno se une com um partido maior, onde há mais poder financeiro, né, mais prestígio político envolvido, mais experiência. Quando acontece essa situação, então há uma tendência muito grande de que esses partidários que são menos expressivos, eles simplesmente sejam utilizados como captadores de votos para fortalecer os votos de legenda, né, os votos relacionados aí a nominato, a coligação, para conquistar mais vagas no espaço legislativo, certo? Então essa é uma preocupação que a organização da campanha deve ter, principalmente os candidatos, né, devem ficar atentos aos comitês, à sua organização, para que não sejam desfavorecidos, né? Então é muito importante saber dessa situação aqui, e se for definido então uma aliança com um partido mais forte, que cada candidato saiba, né, que isso pode sim reduzir um pouco as chances aí daqueles que estão iniciando, dos que têm uma menor projeção, ok? Então ficaram definidos aqui num primeiro momento 2 posições para o partido A, 2 posições para o partido B e 3 posições para a coligação D. Né? Nós tínhamos 9 posições para serem preenchidas, então nós temos aqui 4 mais 3, 7. Mas restaram 2 posições. E agora? A gente vai tratar no próximo slide. Então, agora, né, restadas ali as 2 posições,
a gente vai falar um pouquinho aqui sobre eleição por média. Esse, pessoal, sem dúvida nenhuma é o ponto que exige mais atenção por parte aí de quem está nos assistindo para tentar acompanhar, tá? Porque é muito... é detalhe, né? São frações aí que vão definir a eleição de um candidato. Então, sem dúvida, é a parte mais importante, né? Que é o que define aí, faz o desfecho de uma eleição. E tem candidatos que acabam, infelizmente, ficam fora do processo, né? Por desconhecerem essas questões e não conseguirem acompanhar, de acordo com o levantamento que vão sendo apresentados aí, não conseguem acompanhar a apuração, né, como deveria ser feito. Então, vamos explicar um pouquinho para vocês aqui como funciona. O método, né, a eleição por média, que trata aí pejorativamente da sobra, né, aqueles que não se elegeram pelo quociente partidário, nós precisamos, obviamente, preencher os espaços, então tem que ser tratado pela média. Raramente uma Câmara consegue eleger apenas pelo quociente partidário, então essa fórmula foi desenvolvida para fazer da forma mais justa possível, né, com critérios, essa eleição, né, daqueles que, por eventualidade, não conseguiram atingir o quociente partidário, né, de uma forma mais justa também. Então, eleição por média é um método pelo qual ocorre a distribuição das vagas que não foram preenchidas pela aferição do quociente partidário dos partidos ou coligações. É o que nós falamos, né? Quem não atingiu o quociente partidário vai então buscar uma espécie de repescagem para conseguir entrar e exercer seu mandato, ok? A verificação das médias é também denominada vulgarmente de distribuição das sobras de vagas. Os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente partidário e a exigência de votação nominal mínima serão distribuídos mediante observância das seguintes regras. Primeiro, o número de votos válidos atribuídos a cada partido político ou coligação será dividido pelo número de lugares por eles obtidos pelo cálculo do quociente partidário mais 1, cabendo ao partido político ou à coligação que apresentar a melhor média, um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. Esse primeiro aqui nada mais é, né, que a condição de que o partido político ele tem que dividir a quantidade de votos, né, que ele teve pelo número de lugares que conseguiu um quociente partidário mais 1. Cabendo ao partido ou à coligação apresentar a maior média, com isso obter um lugar para exercer o mandato, certo? Então, de todos os partidos que estão concorrendo, a primeira média, a melhor média dentre todos eles, é que vai levar o candidato que tem aí, vamos dizer, a melhor das piores votações, né, vai levar a exercer então o seu mandato, ok? A segunda, que é a segunda média, nesse caso aqui, repete a operação anterior, né, com relação às médias, considerando, no caso, a novo status que foi usado aí para quem conseguiu uma vaga através da primeira média. Tá? Então, quando não houver mais partidos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências do item 1, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentam as maiores médias. É o que a gente falou agora. Então, a distribuição da primeira vaga remanescente é o número de votos válidos do partido ou coligação, dividido pela vaga obtida pelo quociente partidário, mais 1. A distribuição das demais vagas remanescentes, número de votos válidos do partido ou coligação, dividido pelas vagas obtidas pelo quociente partidário, mais vagas remanescentes obtidas pelo partido, mais 1. Havendo mais vagas, repete-se a operação. E isso é um processo infinito, né? Até o momento que a gente não consegue definir as vagas que são projetadas, nesse nosso caso aqui são 9 vagas,
vai repetindo o processo das médias até eleger todo mundo. Okay? Tem que ter 9 posições ocupadas para ser finalizado, ser definido o processo eleitoral. Então vamos pegar um exemplo aqui agora para facilitar um pouco. Então vamos lá. A gente tem aqui partido A, B e coligação D, certo? Então a média A, a média B e a média D. O primeiro partido, ele teve 1.900 votos, certo? Conseguiu 2 posições na Câmara, né? Mais 0, porque é a primeira média, não foi atribuído nada para eles ainda, mais 1. Então isso é a parte da fórmula. Então a média é igual ao número de votos válidos, né, por partido ou coligação, dividido por 2, nesse caso aqui é a quantidade de vagas que cada partido conseguiu. Então esse aqui especificamente conseguiu 2 vagas, mais 0, que é da fórmula, né, mais 1, que também é da fórmula. Então a gente tem aqui 1.900 dividido por 3, certo? O total é 633,33. Gente, aqui não dispensa a fração, ok? A fração é contabilizada. Partido B, ele conseguiu 1.350 votos, dividido por 2 vagas que ele conseguiu lá no quociente partidário, pelo 0, que é a primeira média que ele está participando, então ele não foi beneficiado, é 0, mais 1, que consiste na fórmula, tá? Então, 1.350 dividido por 3, nós temos a média 450. Ok. Vamos para a coligação D. A coligação D tem 2.250 votos, dividido por 3 posições que ela conseguiu, né, no quociente partidário, mais 0, que é o índice que ela não recebeu ainda nenhum tipo de beneficiamento através de média, mais 1, que é da fórmula. Chegamos ao número de 562,5. Tá? Então, esses aqui são os 3 resultados. E, nesse primeiro momento, o partido A, que é o partido que tem a maior média, elegeria, então, o seu terceiro candidato. Ok? Então, por ele ter 633,33 de média, sendo maior que os demais, ele elegeria aqui o seu terceiro candidato. Então, o seu candidato mais bem votado, né, depois daqueles que obtiveram o quociente partidário, ele estaria também eleito, independente da quantidade de votos, né, desde que fosse o mais votado da sigla ou coligação. Ok? Então, lembrando, pessoal, que eleição, nessa condição aqui, não é critério, por exemplo, um vereador que ganha mais votos que o outro, e se tratando de siglas ou coligação diferente, tá? Tratando da média aqui, determinado candidato poderia ter mais votos, mas ainda assim o partido ou a coligação tem uma média inferior. Tá? Então é muito importante que cada vereador consiga os seus votos, mas que a sua sigla, a sua legenda, a sua coligação também tenha um bom desempenho para disputar, né, na oportunidade dessa média aqui ser apurada. Quanto mais votos o partido tiver, melhor vai ser o rendimento da sua média e maiores as chances que cada candidato tem aí para se eleger, se depender de um cálculo por média, ok? Então, nesse caso, o partido A conseguiu mais uma vaga, né? Partido B e D vão aí tentar, na segunda média, encaixar um candidato. Vamos para o cálculo da segunda média agora. Então, agora, né, diferente da primeira etapa, a gente já tem aí um grupo, um partido, no caso, o partido A, que foi beneficiado com uma média, né? Então ele tem 1.900 votos divididos pelos 2 candidatos eleitos pelo quociente partidário, certo? Tem um beneficiamento por média, mais 1 da fórmula. Então aqui a gente soma 4 agora, diferente da projeção inicial de primeira média que nós apresentamos, ok? Então 1.900 dividido por 4, a média passa a ser 475. Vamos lá. Partido B não teve nenhuma alteração, ficou com a média 450. E partido C, né, que é a coligação D, de 2 ou mais partidos, a mesma apresentação,
mantendo a média de 562,5, e agora sim, né, dentre os outros, aí ela conseguiu um resultado satisfatório e vai eleger, além dos 3, através de quociente partidário, vai eleger mais um candidato da sua coligação através da média, ok? Então, a gente passa a eleger 2 candidatos do quociente partidário do partido A, 2 candidatos do quociente partidário do partido B, 3 candidatos do quociente partidário da coligação D, mais um que é atribuído pela média do partido A, e, por fim, somando os 9 candidatos que a gente tem aí disponíveis para colocar nessa Câmara aqui específica, né, 9 vagas disponíveis, então a coligação D acaba de cumprir e encerrar a proposta com 562,5 de média, e essa eleição aqui, na proporcional, ela estaria encerrada com relação aos parlamentares ativos, né, as primeiras cadeiras, ok? Então ficou assim, partido A com 2 candidatos eleitos pelo quociente partidário e 1 por média, totalizando 3 parlamentares. Partido B com 2 candidatos eleitos pelo quociente partidário. Partido C não teve eleito. Coligação D teve 3 candidatos eleitos pelo quociente partidário e 1 através da segunda média. Então, o total de 9 candidatos eleitos. Nossa eleição aqui foi finalizada, ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa abordagem aqui sobre o quociente, né? Quociente eleitoral, quociente partidário e a distribuição das eleições aí por média para poder facilitar e levar para vocês aí também para possíveis eleitores, né, uma forma de acompanhar as eleições, as apurações e se antecipar um pouquinho em relação aos resultados. Beleza? Então a gente volta aí com nossos vídeos, vamos trazer mais um módulo para que vocês possam acompanhar e pedindo, desde já que vocês possam compartilhar esse material, tanto com amigos que possam ser candidatos, com eleitores. Tudo isso aqui é esclarecimento, é uma forma de ajudar as pessoas na campanha, né, independente de ser partidário ou não, mas é uma forma de dinamizar a eleição, sanear aí os recursos, organizar um pouco a campanha para quem está iniciando, quem está se apresentando pela primeira vez aí como um nome disponível, né, para mudar esse cenário que a gente se encontra. Ok? Então compartilha, participa aí da nossa proposta, comenta os nossos vídeos e principalmente participa, né, com perguntas, com o que tiver aí de sugestão, que vocês gostariam de saber, gostariam de ver em outros materiais aqui que nós divulgássemos, para somar e trazer o máximo de conhecimento possível para ajudar aí tanto nas campanhas como para esclarecer os eleitores de algumas situações que acontecem e preparar um pouco melhor, né, para a votação propriamente dita, beleza? Então, obrigado, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu!